Vou falar agora sobre as liquidações extrajudiciais ligadas ao banco de Daniel Vorcaro, que soma um rombo de 52 bilhões de reais ao Fundo Garantidor de Crédito. A pergunta que fica aqui é: até onde vai a sustentabilidade do FGC? E quem vem para cá explicar isso para a gente é a nossa Débora Oliveira. Muito bom dia, Débora. Eu tô aqui toda emocionada dando meu bom dia, gente, porque faz um bom tempo que eu não encontro com a Débora, porque eu estava em férias, né? Então, vamos lá, Débora, conta um pouco para a gente como que vem toda a repercussão, por exemplo, da liquidação agora do Banco Pleno, que também, mais um, ligado a Guga Lima, que foi sócio de Daniel Vorcaro, mais uma instituição que pesa aí em cima do FGC. Bem-vinda. Obrigada, minha querida. Bem-vinda você de volta, inclusive, já descansada e depois dessas férias. E olha, Clarissa, bom dia para quem está nos assistindo. Existe um jogo de efeito dominó que a gente está vendo acontecer desde o final do ano passado, a partir da liquidação do Banco Master. E que, obviamente, coloca diretamente agora, e neste momento, o Fundo Garantidor de Crédito sob um alerta de atenção relevante. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro, vamos aqui na tela junto comigo para poder a gente entender um pouco desse efeito dominó, o que vem acontecendo e quanto que de impacto esse efeito dominó já tem gerado dessas instituições em cima do FGC. Começamos com o Banco Master, que foi a primeira pecinha aqui a cair com a liquidação ano passado, 40 bilhões e 600 milhões de reais de efeito sobre o FGC, né? FGC que precisa garantir até 250 mil reais de investimentos por CPF, é o teto máximo, e somando tudo que a gente tinha sob a comando aqui do Master, dá em torno de 40 bilhões e 600 milhões de reais. Aí depois a gente veio com a liquidação do Willbank, foi mais uma pecinha aqui que resultou aqui nessa somatória de mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais, ao que a gente já tinha de 40 bi do Banco Master, para que o FGC tivesse que pagar essa conta. A conta aumentou agora com o Banco Pleno. É um custo menor, é um impacto menor, é verdade, por causa da participação reduzida também dessa instituição, mas significa quase 5 bilhões de reais. Se a gente soma esses valores aqui, significa que de recursos protegidos pelo FGC, que agora o FGC precisa cobrir, bate a casa dos 52 bilhões de reais, passa um pouco de 52 bilhões de reais. Aí a gente faz uma conta básica, não precisa ir muito longe, conta de padeiro. Até setembro do ano passado, Clarissa, a gente tinha no FGC um saldo de 122 bilhões. Aí a gente tem aí um volume de 52 bi que o FGC precisa pagar. 37 já foi desembolsado pelo fundo. Eu estou falando, Clarissa, de 43% pelo menos do fundo já comprometido, de toda essa situação. Então a gente está chegando a consumir quase que metade da reserva do Fundo Garantidor de Crédito. Hoje a gente tem um saldo de pouco mais de 70 bi. Significa que o fundo está quebrado? Não. Significa que ele ainda tem condições de arcar com esses pagamentos, mas que a gente precisa acender um alerta muito importante na hora de analisar qual é o tipo de investimento CDB, principalmente que você está adquirindo, porque muitos deles, e era o caso do Master, vinham utilizando o FGC como marketing. Esse debate, essa discussão, essa usabilidade do Fundo Garantidor de Crédito como um marketing para garantir ou passar a percepção de menor risco desses CDBs é que precisa ser mudado, que era o que vinha acontecendo bastante. Então, portanto, isso acende um alerta muito grande e isso é reforçado, sabe com o quê? Vou chamar de novo aqui vocês para a tela. Vou te mostrar aqui qual que é o recado que o FGC está dando quando você entra lá no site do FGC. Clarissa, olha só, Fundo Garantidor de Crédito, quando você acessa lá o aplicativo, você precisa fazer um cadastro para poder entrar na fila de quem vai receber o pagamento, o ressarcimento até 250 mil reais de teto do que você tinha investido é retornado, garantido aí pelo Fundo Garantidor de Crédito. Qual que é o recado? O pagamento de garantias para credores do Master e do Let's Bank já está disponível. O FGC está aguardando as informações dos liquidantes relacionados ao Willbank e ao Banco Pleno. Por que disso? Existe um processo, gente, burocrático. Quando a gente tem a liquidação do banco, o Banco Central determina a pessoa que vai ficar responsável a partir dali por administrar essa liquidação. Essa pessoa ou essa empresa, ela que vai passar para o Fundo Garantidor de Crédito todas as informações para que ele possa realmente executar o pagamento. Isso leva um tempo. Estou falando de burocracia, de um tempo, é um tempo que precisa ser cumprido. Muitas vezes até existe uma demora do próprio
da própria empresa liquidada de passar essas informações. Serve aí, Clarissa, de mais um alerta do quanto que o FGC, ele não pode ser vendido aí nesses marketings que, olha, investimento garantido pelo FGC. Porque existe um tempo, não é um retorno imediato, ou seja, não é uma recomposição imediata caso a gente tenha uma liquidação, que é o que demonstra nesse momento. Então, o discurso em cima da usabilidade do FGC, esse já está comprovado de que precisa realmente ser mudado para o D0. Existe ainda debate sobre como que esse fundo vai ser recomposto, porque a gente precisa recompor esses 50 bilhões desse fundo. As instituições bancárias, elas vão continuar contribuindo da forma como contribuía. Esse fundo, ele é feito, gente, ele é formado a partir da contribuição das instituições bancárias que existem no mercado. Os grandes bancos, inclusive, acabam até contribuindo muito mais com isso. Isso significa que, será que o risco agora também não deve ser considerado dessas instituições menores para poder depois você dividir a fatia mais de forma igualitária? Tudo isso está sendo debatido. Então, o marketing utilizando o FGC como uma garantia, esse debate precisa ser mudado e serve de alerta para os investidores na hora de escolher qual que é o investimento que você vai fazer. Mostra aqui, inclusive, que não é de imediato que você consegue ter esse retorno, porque no final a gente já tem um alerta importante aqui nesse momento que a gente mostrou aqui na tela para vocês, no próprio aplicativo do FGC. Então, portanto, mais uma vez, é mais um alerta de que não é de imediato, o FGC não é uma garantia imediata de qualquer prejuízo em caso de liquidez e, além do mais, o debate precisa ir além. O fundo está quebrado? Não está quebrado. Existe a recomposição que vai precisar ser feita, isso vai pesar no custo do crédito mais para frente. São debates extensos, mas que vem à tona com isso e que, Clarice, ainda tem mais um detalhe, tá? Vocês perguntam assim para mim, Débora, então tá, a gente agora chegou ao fim, né, da história toda, ou seja, alguma instituição a mais pode comprometer ainda mais esse FGC? Pode, porque a gente ainda tem peças nesse limiar aí de tombar nesse FGC. Que aí a gente ainda precisa lembrar a questão do BRB, que já precisou ter um aporte de 4 bilhões. A gente ainda tem uma companhia de crédito consignado, que emite cartões de crédito consignado, muito forte atuação na Bahia, que já está sob investigação do MP. Então, tudo isso entra no radar e acende um alerta muito importante sobre o FGC, que agora já teve pelo menos 43% sendo utilizado do seu fundo.